Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gente fazer um processo de investigação, de autoinvestigação, de investigação dos nossos conceitos, né? Toda vez que eu leio um livro, que eu entro em contato com uma ideia nova, eu sempre fico muito inspirada porque eu começo a praticar, a olhar aquilo que a ideia, né, por trás do livro, aquilo que o autor traz para dentro da minha vida, né? Então acho que eu já falei para vocês que eu tô lendo um livro que se chama O Poder de uma Pergunta Aberta, que é um livro da Elizabeth Matsunaga, que é muito, como eu posso dizer assim, é muito metafísico, sabe? Assim, traz conceitos muito diferentes daqueles aos quais nós estávamos acostumados, né? E uma vez eu ouvi numa palestra, não vou me lembrar de quem, mas a pessoa trazia a seguinte questão, né? Ele dizia que é o seguinte: então, quando você vê um pássaro pela primeira vez na sua vida, você vê o pássaro, porque você não sabe o que é aquilo, né? Então, talvez não, muito provavelmente você não se lembre a primeira vez em que você viu um pássaro, mas muito provavelmente na sua infância você viu um pássaro pela primeira vez e você se admirou e ficou curioso para tentar, não tentar entender, mas curioso para olhar mesmo, para ver os movimentos daquele pássaro, né? E a partir daquele momento, talvez um adulto tenha te dito, falado, olha, isso é um pássaro. E aí, a partir do momento em que a gente cria um conceito, uma concepção do que é um pássaro, a gente para de se relacionar com o pássaro. É como se o pássaro em si deixasse de existir e eu começo a me relacionar com uma palavra, com um conceito, né? Então eu me relaciono com a palavra pássaro. Então toda vez que eu vejo um pássaro, né, não sendo essa minha primeira vez, eu não vejo mais o pássaro. Em que sentido? Eu não estou olhando para o que ele está fazendo. Eu estou simplesmente, eu já assumo na minha mente, entendi, isso é um pássaro, né? E isso para tudo na vida da gente, né? Tudo, a gente cria conceitos, cria definições, a gente se fecha em um entendimento que a gente tem sobre alguma coisa e a partir daquele momento não tem espaço, não tem abertura para que nenhum outro tipo de coisa se manifeste, né? Isso acontece também, obviamente, com as pessoas, né? Eu acho que eu já disse aqui que a gente não se encontra com as pessoas, mas a gente se encontra com conceitos pré-formados no passado que a gente tem sobre aquela pessoa. Então, quando aquela pessoa aparece na nossa frente, a gente não está ali presente, curioso para entender o que é aquela pessoa, para realmente enxergar o que está ali na nossa frente, né? A gente se fechou no conceito do que é aquilo. E mais além disso, né, eu estou acompanhando o estudo numa plataforma que se chama O Lugar, comandada pelo Gustavo Gitti e outras pessoas, Fábio Rodrigues, e eles conduziram, né, o estudo de O Poder de uma Pergunta Aberta. E aí, justamente nesse grupo de estudos, o Gustavo estava falando dessa nossa questão assim de se relacionar com as coisas, né, de uma maneira fechada. E aí ele conduziu uma meditação para que a gente achasse aquelas qualidades na gente que a gente acha que nos definem, né? E sempre lembrando, né? É muito legal a gente lembrar que todas essas autodefinições que a gente se dá é uma tentativa desesperada, assim, do ego, do pseudo-eu, né? Que na verdade tem, como é que eu posso dizer? Existe uma inteligência aqui no nosso coração, existe uma lembrança de algo maior, de que esse eu separado, esse eu que eu considero a minha personalidade, Juliana, a minha vida, a minha história, ele não existe, né? Existe uma sensação, então é uma tentativa desesperada de se fixar em alguma coisa. E as definições, né, são bons exemplos disso. A gente se autodefine como alguma coisa na tentativa de se fixar e na tentativa de afirmar a existência de um eu, né? Então, a gente tem o costume de falar assim, ai, nossa, eu sou muito agitada. Ou, ai, nossa, eu sou muito ansiosa. Ai, nossa, eu sou muito sei lá o quê, né? E a gente não investiga essa nossa fala, a gente não investiga essa nossa autodefinição. Porque se a gente investigasse bem a fundo, a gente ia perceber assim, eu sou agitada, isso não é verdade. Onde está a agitação?
assim, eu consigo palpar a agitação? Aí você vai falar, não, mas ó, todo mundo fala isso, eu não paro quieta um segundo. Isso também não é verdade, porque você, mesmo se você for uma pessoa agitada, mesmo no auge da sua agitação, existem momentos em que você não está agitado, em que você está tranquilo, em que você está calmo. Enfim, e aí a gente coloca, né, dá uma definição para essa palavra, muito nessa tentativa de definir um eu, de definir um limite para aquilo que eu entendo como sendo a minha personalidade, como sendo, como é que eu posso dizer, a definição, né, de mim mesma. E quando eu me fecho nisso, né, aí eu tenho pouca abertura, percebe? Aí a minha vida eu me coloco eu mesma dentro de uma caixa, né? E obviamente a gente reproduz isso para todas as outras pessoas, né? Então a gente já costuma falar, ai, fulano é tímido, ciclano é bravo, não sei quem é irritado, né? Então, e se a gente olhar, investigar mesmo por trás dessa nossa afirmação, a gente vai ver que isso não é verdade, que essa pessoa não agiu assim em todos os momentos da vida dela, né? Então, assim, o que eu queria trazer com esse vídeo, né? E até ontem eu estava conversando com um grande amigo e falando para ele a respeito disso, né? A respeito de a gente nunca vê um pássaro, na verdade, a gente nunca vê as coisas, na verdade, a gente não se relaciona com o que está se apresentando no momento presente. A gente se relaciona com expectativas. Então, quando algo acontece diferente da nossa expectativa, e isso pode ser qualquer coisa, né? Uma pessoa que geralmente é super gentil, de repente essa pessoa tá super grosseira naquele dia e aí a gente, né, se espanta, se assusta com aquilo porque a gente não tá se relacionando com a realidade. A gente está tentando criar um ambiente de laboratório seguro onde eu entendo tudo que vai acontecer, eu consigo prever, né, tudo que vai acontecer para eu tentar me sentir seguro dentro dessa impermanência que é a vida, né? Então, assim, o que eu queria com esse vídeo é trazer esse questionamento mesmo de todos os conceitos físicos que a gente... conceitos... como é que eu falo? Todos esses conceitos formados, esses conceitos fixados que a gente tem na nossa vida para a gente questionar mesmo, trazer para o questionamento no sentido não de só se perguntar mentalmente, será? Mas realmente investigar e tentar experimentar se aquilo que eu considero como verdade é realmente uma verdade absoluta. Era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje, gente. Super, super obrigada pela atenção de vocês. Até o próximo vídeo. Namastê!